Olá, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia. Hoje, quarta-feira, o sol apareceu, né? Irmãos, eu quero inicialmente justificar a minha ausência deste canal na segunda e na terça-feira. Minha esposa e eu, nós contraímos uma gripe muito forte. Eu fiquei muito afônico, já desde sábado, né? Os sintomas começaram a surgir. Nós passamos o domingo com uma certa indisposição, mas para a honra e glória, né, do nosso Deus, nós estamos bem, recuperados, de volta às mensagens diárias da parte do Senhor. Amém, queridos? Amados, eu gostaria, assim, de comentar uma característica especial de algumas pessoas com relação aos ouvidos. Não que eu vou fazer assim comentários a respeito da parte orgânica, né, da parte física, mas comentar a respeito desse tema. Ouvir e ouvir bem é muito importante para qualquer ser humano, né? Mas eu desejo mesmo me referir ao ouvir além do normal, né? Que é chamado de ouvido absoluto, né? Eu já escutei esse termo já há bastante tempo, né? E no contexto da música, por exemplo, o ouvido absoluto, ele pode se referir a uma capacidade de se perceber, de analisar sons diferentes, com detalhes e precisão, né? Que permite identificar notas musicais sem referência, no meio de uma apresentação, por exemplo, de um coral, de uma orquestra, né? Então, em algumas expressões até idiomáticas, ouvido absoluto também pode ser usado para descrever alguém que escuta com atenção, com interesse, né, que identifica o som, né, ou até mesmo escuta o bom conselho, né, aquele conselho que é dado de forma profunda, né? Então, na verdade, como eu disse, eu não quero aqui explorar esse tema de forma específica, mas usá-lo como base da mensagem que veio ao meu coração quando li o livro do profeta Sofonias, né? Sofonias, ele proferiu, no início do seu discurso, uma ordem, né? E justifica essa ordem logo em seguida, quando ele diz assim: cala-te diante do Senhor teu Deus, porque o dia do Senhor está perto, né? Pois o Senhor tem preparado um sacrifício e tem santificado seus convidados. Está lá em Sofonias 1, né? Então, contextualizando essa ordem, o Antigo Testamento relata que Sofonias viveu num tempo de grande decadência espiritual em Judá, né? O povo se afastava de Deus, misturava-se, né, com a idolatria, vivia de forma indiferente ao Senhor. E apesar das muitas advertências, né, muitos surdos, estavam surdos, né, à voz de Deus e ocupados demais com seus próprios interesses, né? A vida era tocada à revelia, longe de Deus, né? Então, Deus, o que ele faz? Ele levanta Sofonias para anunciar o dia do Senhor, um dia de juízo, mas também de restauração, né? No verso 7, o profeta diz assim: cala-te diante do Senhor. Ou seja, o que ele estava querendo dizer com isso? Para tudo, escuta, né? Preste atenção, Deus está falando e o tempo está se esgotando. É uma mensagem, irmãos, que continua atual. Domingo nós tivemos uma mensagem que fala a respeito da volta do Senhor Jesus e do tempo próximo que está mais do que possamos imaginar, né? Então nós vivemos também em tempos barulhentos, gritos de desespero, de injustiça, opiniões sem fim, banalização do pecado, inversão de valores, mas Deus nos chama a silenciar a alma para ouvir a sua voz, né? Porque o dia do Senhor, creia nisso, o dia do Senhor se aproxima, né? Cala-te diante do Senhor Deus, né? Calar, queridos, não é só ficar indiferente, é reconhecer a autoridade de Deus, é um chamado à reverência, à humildade, à submissão, né? Calar-se diante do Senhor significa parar de argumentar com Deus, né? Parar de murmurar diante das dificuldades, parar de tentar resolver tudo com as próprias forças,
e esperar com confiança e temor, porque Deus está agindo. Creia nisso, né? Hoje em dia, muitos querem ser ouvidos, mas poucos querem ouvir o que Deus tem a dizer, né? E muitas vezes a voz de Deus só se ouve no silêncio da alma, quando paramos, né, para escutar com atenção o que Ele está dizendo através do seu Espírito, através da sua palavra. Esse dia é uma expressão que aparece várias vezes na Bíblia, referindo-se a momentos em que Deus age com juízo e com justiça. Olha, no contexto aqui de Sofonias, era um alerta ao povo de Judá, mas também aponta profeticamente para o fim dos tempos. E nós sabemos que Cristo voltará para julgar o mundo e buscar a sua igreja. Esse dia, né, em que o profeta falou, continua, eu diria, bem mais próximo. E a pergunta que faço é como está a nossa vida diante de Deus? Nós temos vivido como se Jesus voltasse hoje? Estamos preparados para esse encontro? O que temos priorizado? A Bíblia diz que o dia do Senhor vem como ladrão durante a noite, está lá em 1 Tessalonicenses. Por isso, o silêncio aqui, nesse contexto, entendo eu, também é um sinal de sobriedade e vigilância espiritual. Não podemos, né, nos dar ao desleixo e distração, porque essa é uma verdade imutável, amados. Jesus está voltando, né? Nós é que somos temporais e curtos. Ouve-se isso desde que eu era criança. Sim, e talvez continue ouvindo por algum tempo, mas talvez não. Talvez Jesus volte daqui a 1 minuto, né? Jesus está voltando. Na continuidade do texto, Sofonias diz que o Senhor preparou um sacrifício que podemos considerar como uma sombra do sacrifício de Cristo na cruz, né? Deus não improvisou a salvação, amados. Ele preparou o Cordeiro, Jesus que morreu por nós. E isso, né, nos mostra algumas coisas importantes e profundas, né? Dentre elas eu destaco, por exemplo, a seriedade, a gravidade que o pecado exigiu, ou seja, foi necessário um sacrifício. Outra coisa foi a profundidade do amor de Deus, na qual ele entregou seu filho. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então, com isso em mente, nós podemos ter a certeza da nossa salvação, porque Jesus cumpriu esses aspectos totalmente. Ele já pagou o preço, não é? Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, ele foi sacrificado por nós, está lá em 1 Coríntios 5. Então, se o sacrifício foi feito, o seu amor evidenciado, não há desculpas. Deus fez tudo por amor, agora é a nossa vez de responder com fé, não é? Arrependimento, obediência, santificação. Depois ele diz que o Senhor santificou seus convidados, ou seja, ele nos santificou, e a pergunta aqui é quem são os convidados? Eu respondo, são todos os que responderam ao chamado de salvação em Cristo. Isso nos ensina, amados, que não basta ser convidado, é preciso estar santificado, que é mais do que aparência, é mais do que simplesmente mostrar algo, né, exterior, mas é a transformação de vida, de mente. A igreja verdadeira está sendo santificada pelo Espírito Santo em preparação para o grande encontro com Cristo. O Senhor está falando, mas poucos estão ouvindo, né? O mundo grita, mas Deus convida ao silêncio. O dia do Senhor está perto, mas muitos ainda vivem como se ele nunca fosse voltar. Hoje, amados, eu quero com essa mensagem dizer para você, Deus te convida a silenciar os ruídos da alma, a ouvir a sua voz com atenção, e a reconhecer, né, o sacrifício que ele já preparou, a santificar-se pela palavra e pelo Espírito, preparar-se como um convidado de honra, calar-se diante do Senhor, porque o tempo é agora, não é? O convite está feito, o sacrifício está pronto, o reino está às portas. Amém? Maranata, vem Senhor Jesus. Um beijo no teu coração. Olha, compartilhe essa mensagem com alguém, toca no sininho, inscreva-se nesse canal. Amém, queridos? Isso é muito importante. Até a próxima, queridos. Em nome do Senhor Jesus.